pessoal, bem-vindos ao Workbox. Eu sou Rainer Alencar, professor de Character Design da Revolution, e eu vim aqui trazer mais uma dica para vocês essa semana. Hoje nós vamos falar sobre thumbnail, que é uma coisa muito importante tanto quando você vai desenvolver um personagem, quanto um cenário, ou qualquer outra coisa que dê muito trabalho e você quer poupar um pouco desse trabalho organizando e planejando melhor as suas coisas. Primeiro vamos começar falando sobre o que é thumbnail, para quem não sabe esse contexto. Thumbnail nada mais é do que um desenho pequeno que a gente usa para organizar o nosso planejamento antes de gastar muito tempo numa peça. Vou dar um exemplo aqui de thumbnail de cenário, especificamente. Essas aqui são as minhas áreas de criação do meu cenário. Então, em vez de chegar aqui e já fazer um puta cenário trabalhado e tal, e já ir pensando nos detalhes, fazendo as coisas, casinhas, não sei o que, faz um carro, blá blá blá. Em vez de pensar nessas coisas, a gente vai pensar na composição. E nessa composição a gente vai pensar só nos objetos-chave e a sua posição. O Ramachuk, ele fala bastante, acho que, de thumbnail durante as aulas dele e durante os vídeos dele. É bem interessante dar uma procurada. Igual aqui. Eu vou ter uma cena de um farol aqui. Então aqui é essa posição do meu farol. Aqui tem outras coisas. Aqui tem uma pedra. Aqui tem o céu. Todas as cenas eu vou fazer a mesma coisa, o farol. Mas aqui eu vou trabalhar a composição de forma que eu faça isso de forma rápida, para depois, caso eu vá finalizar, eu possa escolher qual peça eu vou finalizar sem ter que gastar tanto trabalho fazendo cada uma delas, porque na maioria das produções a gente não tem esse tanto de tempo. Então, beleza, a gente criou aquela composição ali, que é uma composição de lounge, botando aqui nos quartos aqui o nosso farol ali. Agora eu já vou fazer uma composição em que o farol, a gente olha o farol de baixo. Ele tem as nuvens aqui contra ele. Que é a luz saindo do farol. Agora eu vou fazer um aqui em que a gente está basicamente olhando de cima do farol, olhando para o chão, num caminho que vai até o farol. A gente tem as pedras, a gente tem as coisas. Aí aqui assim seria o desfiladeiro, que ali embaixo tem o mar. Então a gente tem o mar aqui embaixo. E aqui a gente tem outra composição mais próxima do que seria o nosso farol. Aqui é a linha do horizonte. A gente vai ter o mar, aqui a gente pode ter o sol aqui. Então a gente tem os mesmos elementos, que no caso aqui seria o farol. Mas aqui eles estão dispostos em posições diferentes. E tudo isso feito de forma rápida, porque a gente não tem muito tempo na nossa vida de trabalho. Então a gente tem que correr para conseguir resolver as coisas da forma mais rápida possível. A mesma coisa acontece quando desenhando personagens. Eu vou mostrar para vocês. Agora que vocês já entenderam o conceito de thumbnail, o que seria esse desenho pequeno que a gente faz rápido para desenvolver as posições ou composições de forma rápida no nosso desenho. Agora eu vou pros personagens. Bacana. A parte de thumbnail é uma das partes que eu mais gosto, porque é onde a gente brinca um pouco de nuvem. E quando eu falo brincar de nuvem, é essa questão da gente pegar e tentar visualizar coisas num esboço muito solto. Tem gente que faz blocagem de thumbnail com formas. Assim, eles pegam brushes bem grandes e desenvolvem ali os seus formatos. Eu prefiro desenhar essas formas com um brush bem fininho. Porque daí eu consigo, além de ter as informações externas, ter as informações internas dos personagens que eu posso utilizar depois. Então aqui a gente vai fazer o thumbnail do personagem e fazer as linhas desse personagem, para mostrar para vocês como eu faço esse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher nosso tema. Eu escolhi aqui o tema, imaginei aqui, eu vou pensar, então a gente vai trabalhar com guerreiros de pedra. Beleza? Então é nisso que a gente vai trabalhar aqui. Como o tema é guerreiros de pedra,
Vocês já podem imaginar que o meu formato principal que eu vou acabar utilizando vai ser bastante forma dos quadrados e tal. Porque é o que passa força, confiança, energia e o formato das pedras geralmente, muitas delas são quadradas. Então vai ser a nossa base dos nossos personagens que eu vou fazer aqui. Então vou começar fazendo os thumbnails. Beleza? Esse personagem que eu tô fazendo aqui, se você for imaginar, ele é menor do que uma moeda de 5 centavos, digamos assim. Justamente para mostrar para vocês como o thumbnail pode ser tão pequeno. E aí esses desenhos podem parecer bobinhos. Mas eles significam bastante coisa. Eles têm muita informação ali que eu preciso. No caso aqui, ó, que é esse formato geral dele. Se você for ver, cada um deles eu vou tentando fazer uma composição um pouquinho diferente. Esses dois personagens aqui, por mais que eles possam ser parecidos, se você for ver esse formato aqui, eles têm a variação deles. Então é tipo nisso que a gente tem que estar trabalhando aqui durante o desenvolvimento dos thumbnails em geral. A gente quer shapes diferentes, mesmo que um pouco diferentes dos outros, pra gente poder trabalhar. Aqui também eu já vou trabalhando a pose. Beleza. Daí eu tenho meus thumbnails dos personagens. Que normalmente podem parecer bobos, mas eles vão significar bastante aqui no meu desenho. Porque eles ditam os formatos que eu vou utilizar. E esses formatos indicam justamente muito da personalidade dos personagens. Desses aqui eu escolhi dois pra gente trabalhar. A gente vai trabalhar esse e esse. O que eu faço? Eu pego esse thumbnail e abro ele bastante. Deixa eu ver se eles são tão bons de desenhar aqui neles. Sim, dá pra desenhar neles. Bacana. Daí aqui em cima desse desenho eu vou fazer um esboço superficial, que é justamente pra gente ter uma noção aqui um pouco melhor desse desenho, da anatomia e de como funciona esse desenho. Então eu vou trazer mais forma pra ele aqui agora. Como vocês podem ver, eu não preciso seguir exatamente o que eu tinha feito antes. Antes é justamente uma base que eu fiz muito pequeno para poder ter um entendimento de de quem eram esses personagens. As pessoas às vezes reclamam da forma como eu faço os pés, porque eu gosto de fazer pés bem pequenininhos e acabam parecendo às vezes cotoquinhos de frente. Daí eu vou dar uma aumentadinha aqui só pra vocês terem noção da clareza do formato do personagem. Mas por mim eu deixava daquele jeito ali. Muito do personagem você não vai ter pra onde correr da questão do estudo de anatomia. Igual aqui eu tô adicionando muita coisa por cima do meu shape original, que são estudos de anatomia. Ou seja, mesmo um personagem cartoonizado, eu tenho que ter noção de anatomia pra poder estilizar em cima disso. Então, galera também que tiver com problema com anatomia, não adianta correr, você vai ter que estudar anatomia natural, digamos assim, pra poder estilizar e fazer seus personagens serem mais interessantes.
Eu gosto de fazer esses personagens topetudos. Acontece, galera, foi mal. Então esses personagens que eu vi aqui, eles justamente são um povo que são o povo de pedra. Que eu acabei de desenvolver esse conceito agora na minha cabeça, vocês veem. São esse povo que eles têm essas doenças genéticas, que eles, justamente que não seria muito um poder, seria mais uma doença. Só que eles acabam utilizando isso de forma negativa. É uma doença que eles têm de pele que acaba transformando parte da pele deles em pedra, no caso. Eu acho que tem uma doença parecida com isso na vida real, sabe? Só que não deve ser muito bacana de ter, não. Então, mas aqui, em tese, nesse contexto aqui, essa vila, essa galera, todas eles têm essa mutação. Só que no caso aqui ele vira um mais dois de resistência, digamos assim. Beleza. Eu queria estilizar a forma mais como eu estilizei lá atrás, que tinha esse formato tão triangular aqui. A gente tem aqui, ó, as pernas afinando. Eu quero trazer um pouco daquilo de volta. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vou diminuir aqui. Primeira coisa, eu vou adicionar isso no braço, que o braço eu acho que eu deixei ele um pouco mais. Agora trazendo ele um pouco mais pra dentro, eu acho que vou conseguir voltar a ser mais fiel no meu thumbnail original. Que eu gostava bastante do shape, como ele estava bem forçado. Beleza, acho que no braço eu resolvi, só que eu tenho que resolver aqui na perna. Fazer uma perna mais grossinha aqui, para ela ir afinando. Acho que adicionar um pouquinho de perspectiva aqui, trazer essa perna um pouquinho mais para trás. Eita, show! Beleza, nosso próximo personagem vai ser uma personagem feminina. Então eu vou trazer um pouco de feminilidade dela justamente adicionando curvas nela. Então se você for ver justamente dentro daquele shape ali, eu tô trazendo novas informações. Como falei mais cedo pra vocês, aqui trazendo as informações de anatomia do meu personagem.
Se você perceber, eu tô sempre desenhando a sombra do meu desenho, do meu thumbnail. Então pode não ser exato, mas ele tá ali dentro do que eu imaginei naquela nuvem ali. É por isso que é importante essa nuvem. Engraçado que umas vezes eu acabo fazendo o polegar do personagem bem grande. Uma vez eu cheguei a trabalhar num personagem que o diretor falou: Nossa, você sempre desenha os personagens com o polegar bem grande. E como eu trabalho via internet em geral, as pessoas acabam que nunca nem se veem assim. Só veem o rosto e tal em alguma conferência ou outra, mas você não vai olhar as mãos de uma pessoa e tal. E daí o diretor falou que ele imaginava que eu tivesse polegares tipo enormes, porque eu sempre desenhava polegares enormes nos meus personagens. Aí eu posso o livro das bases que eu fiz. Deixa eu aumentar um pouquinho eles aqui no meu thumbnail, no meu canvas. Vou trabalhar com eles. Beleza? Então a gente veio desses thumbnails para esses thumbnails aqui crescidos. Daí a gente limpou esses thumbnails e a gente tem nossos personagens aqui agora bem mais claros, mas ainda são esboços. E agora eu vou pro meu desenho, que é o desenho final, em cima desse esboço. Apesar que esse esboço em geral já tá bem resolvido pra caramba. Mas aqui eu trabalho agora justamente que é a hora que eu começo a trabalhar com mais um, que eu não tava trabalhando antes, porque é pra dar clareza no meu personagem, né? E aqui eu trabalho novamente, mais uma vez, aqueles elementos que a gente brincou antes, que são dos formatos. Sei que vocês estão vendo a tela girando agora, gente, desculpa. Mas é um artifício do Photoshop que eu uso bastante. Tem até uns programas também, porque eu tô fazendo isso aqui no Photoshop, mas não é nada que não poderia ter sido feito no Sai ou no CorelDRAW ou qualquer outro programa. Então, não grilem com isso. Eu vou voltar ali depois. No rosto, que eu quero dizer. O bom de eu fazer uma linha relativamente certinha agora é porque vai me facilitar na hora que eu for colorir esse desenho. Principalmente a questão das bordas serem bem definidas e tal, e sem muitos buracos. Ou sem buraco algum, se possível.
Se vocês perceberem, eu não estou fazendo muito a transição de linha das rochas pro corpo, porque na hora que eu for colorir, eu já imagino fazer, porque eu justamente estou conseguindo imaginar que já antes de ir pra cor, eu já imagino que quando eu for pintar, eu vou querer uma transição não muito brusca, digamos, de um pro outro em geral. Eu acabo fazendo essas pontas quadradas aqui, justamente para tentar evitar que meu personagem fique muito, muito agressivo, apesar dele já ser um personagem com esse shape de tanque. Mesmo que eu consiga algumas pontas, às vezes eu evito no geral aqui. Mesmo assim, se você for ver, aqui tá uma ponta relativamente quadrada, não é como se fosse uma ponta assim apenas. Ficou afastando o desenho para ver justamente se o desenho está funcionando, porque às vezes você vendo de perto você não consegue ver muito se o desenho está funcionando ou não. Mas de longe sempre dá. Se o desenho não funciona de longe, ele não funciona. Ponto. Inicialmente eu estava pensando em fazer eles de botinha, mas decidi que eu quero fazer eles descalços. Já que eu estou fazendo eles meio tribais. Apesar de que eles podem ter até uma tecnologia. Estou pensando aqui, usar as faixas. Não vou usar o que eu tinha feito antes, que seriam esses espelhinhos. Acho que fica um pouquinho mais tribal, apesar de que, como eu falei, eles podem ter um certo nível de tecnologia. Estou criando agora
o conceito desses personagens. O que não é ideal, no caso, né? Porque geralmente a gente tem um briefing dos personagens, quem eles são, pra onde eles vão. E daí a gente pode desenvolver melhor. Mas como eu não tenho, vou fazer aqui do jeito que eu quiser. Mas eu vou tentar primar esse lance de serem tribais de alguma forma. Então eu vou utilizar esses pelinhos ali que são, acho que mais comuns em civilizações tribais do que faixas. Essas faixas parecem muito com faixas médicas, esqueci o nome que a gente dá pra elas. Ataduras. Ataduras. Aqui eu tô decidindo ainda se eu vou fazer uma barba ou não. Eu acho que eu vou fazer justamente a barba só na cor. Não vou deixar pra depois isso aqui, especificamente. A barba e talvez outros detalhes. Deixa eu ver se o desenho tá fechado. Eu acabei de usar o laço aqui e vi que tá entrando a seleção pra dentro do desenho. Então, deixa eu ver. Ela tá entrando nos pés e ali. Ou seja, aqui tá aberto. Provavelmente numa dessas aqui ele tá aberto também. Vou fechar tudo pra, na hora que for colorir, isso não ser um problema. Beleza. Agora o desenho tá tudo fechado, tá pronto para ser colorido. Próximo desenho. Como eu disse, eu estou desenvolvendo esse personagem enquanto eu desenho. Aqui eu não preciso me ater igual que inicialmente eu tinha feito os olhos mais fechadinhos assim. Mas eu não preciso me obrigar a ter isso até o final. A não ser que eu tenha especificamente no meu briefing alguma coisa que diz respeito que eu preciso daquilo. Mas como aqui são os personagens livres, a gente não vai precisar disso. Em breve também a gente deve estar fazendo aqui no canal abrir um quadro novo que é justamente de apenas de desenho livre, onde a gente vai desenhar vários personagens. Eu, no caso, vou estar desenhando vários personagens e ajudando vocês com algumas dicas de desenho enquanto eu desenho eles. E vai ser uma série fixa, espero que vocês curtam. Não vou falar muito mais que isso agora não, para não estragar a surpresa, mas vai ser bem bacana.
Aqui acaba que é um processo muito de esculpir a linha, justamente como eu não sei quem é o personagem ainda, e os formatos exatos dele, eu vou testando várias coisas, até que alguma me agrade. Como esses olhos aqui, eu tô pensando se vou com eles até o final ou não. Vou manter pelo menos por enquanto, depois eu verifico isso. Quero adicionar alguma coisa que traga, que quebre essa monotonia dela na questão de divisão de conteúdo. No caso, ela está muito simétrica, justamente. Eu quero quebrar a simetria dela. E se eu tivesse feito isso de início, poderia parecer preguiça de desenhar os olhos do personagem, mas no caso aqui eu já desenhei os olhos e eu vou falar, pô, eu não vou querer, eu vou ver se eu quebro isso, e eu quebro isso num lugar muito importante. Um lugar muito importante pra você fazer alguma coisa e ficar aparente no personagem é justamente o rosto. Então eu tô pensando em adicionar alguma coisa aqui no rosto dela. Como se fosse um tapa-olho, alguma coisa assim do gênero. Hum, não gostei. Não sei que eu posso adicionar outra coisa. Não, não. Não gostei. Vou manter isso aqui. Vou adicionar a máscara. E agora eu já saí completamente do nosso tema porque isso era pra ser um personagem tribal e eu acabei de adicionar um item que é japonês. Que seria essas máscaras kabuki. Mas tudo bem, porque a gente tá só brincando aqui. Não façam isso enquanto estiver trabalhando. Não saia do briefing, por favor. E ela, diferente dele, não tá descalça. Quis fazer essas sandalinhas que eu considerei relativamente tribais, mas são, na verdade, muito parecidas com as sandálias gregas. Até de bailarina, no caso. Mas tá valendo.
Então aqui nós finalizamos dois personagens que, embora tenham características próximas, e esse personagem sendo, obviamente, tendo mais força física, a gente tem aqui um personagem que tem, no final das contas, mais agressividade no seu design. E até a gente puxou isso também um pouco na expressão, e aqui no caso o comunidade dele é também feito disso, e a gente tem vários elementos, no caso, que remontam esse tanto de triângulos e pontas que eu falei para vocês antes. E quanto ela tem poucas, assim, ela tem formas arredondadas, como no quadril e no peito, na cabeça, mas em geral ela é feita por muitas pontas, enquanto o G ele já é um personagem mais quadradão, mais sério e mais tranquilo relativamente. E ele também tem agressividade, mas menos do que ela. Então, beleza, nós temos dois guerreiros então. E isso finaliza a nossa segunda aula, galera. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Semana que vem tem mais vídeo, fiquem ligados então. Deixa um like, se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais. E é isso aí, brigadão, valeu!